E aí, galera, como estão? Professora Denise falando aqui, e a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo de hidrologia. Essa é a nossa última aula antes do recesso de vocês, e a gente dá continuidade ao nosso tema. Na aula passada a gente começou a falar de infiltração, e hoje a gente fala um pouquinho com relação às águas subterrâneas, já que na aula passada a gente comentou que a água, quando ela infiltra, ela acaba atingindo níveis mais baixos dentro do terreno, através do processo de percolação, e passa a compor os nossos aquíferos. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do aquífero e vamos comentar com relação à contribuição que o aquífero pode fazer para o curso d'água principal, como a gente já estava estudando antes. E vamos falar um pouquinho também sobre métodos de determinação de parâmetros dentro das águas subterrâneas. Parâmetros diretos e indiretos, de qualidade e de quantidade. Ok? Vamos lá então. Antes de iniciarmos a discussão do tema especificamente, passo para dar alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, já falei agora há pouquinho, né? Que é com relação ao recesso. Quem não está bem alinhado com isso, lembre-se que a partir de sexta agora vocês não têm aula devido ao feriado do dia 1º, e vocês vão ter uma semana de recesso, retornando às aulas só no dia 11, que é uma segunda-feira, sem ser a próxima segunda-feira, a outra. Então, tomem esse tempo para vocês descansarem, arejarem a cabeça, estudarem um pouco, já que o nosso calendário já está bem adiantado e que possivelmente logo nós teremos a nossa segunda avaliação, a nossa C2. Já temos conteúdo para isso, de uma forma geral, temos conteúdo para isso. Então, já organizem-se para vocês estarem estudando e obtendo as informações necessárias aí para estarem preparados para a nossa C2. Ok, galera? Outra informação é que a nossa nota ainda não está fechada, infelizmente. Não tive a possibilidade ainda de eu fazer o lançamento das notas discursivas, mas eu vou fazer isso durante o recesso de vocês. Provavelmente no final de semana agora eu consigo fazer. E eu vou lá no item de novidades fazer uma postagenzinha para vocês receberem a informação e poderem ir lá verificar as notas de vocês. Mas por enquanto não está lançada, ninguém precisa ficar desesperado achando que tirou zero. Não é o caso. Realmente eu ainda não tive a possibilidade de lançar essas notas para vocês. Bom, então a gente inicia falando sobre as águas subterrâneas e sobre a sua importância. De uma forma geral, classificamos como água subterrânea aquela água que ocupa espaços vazios de uma formação geológica. Ou seja, o solo, que é formado a partir de uma rocha-mãe temperizada, ele apresenta espaços vazios. Esses espaços podem ser preenchidos por água ou por ar. E aí, aquele solo, aquela fração do solo que é preenchida por água, a gente fala que é um depósito de água subterrânea. Esses depósitos de águas subterrâneas também podem ser denominados aquíferos. E esses aquíferos, eles são extremamente importantes, já que eles são fontes de água que recebem diversos usos, especialmente o abastecimento público. O processo de formação de um aquífero e de seu abastecimento é feito por diversos fatores. Dentre eles, um dos fatores muito importante é o processo de infiltração da água precipitada. A precipitação é o processo, então, pelo qual a água que está na atmosfera acaba retornando para próximo da superfície terrestre, e aí ela encosta ali na superfície do solo e passa a ocupar os espaços vazios entre os grãos que foram gerados a partir da intemperização de uma rocha-mãe. Quando há, então, a ocupação desses espaços vazios pela água, ela acaba saturando aquela região, e também, por processo de percolação,
ela vai descendo e saturando regiões mais baixas. E aí, quando essa água consegue percolar, ela atinge determinados horizontes, ali, determinados setores do solo e se acumula. Esse acumulado dessa água subterrânea faz com que construa-se uma relação entre essa água subterrânea e o curso hídrico principal daquela região, que pode ser um rio dentro de uma bacia hidrográfica, um córrego, ou ainda o oceano, né? Como está representado na imagem, na primeira imagem aí à esquerda. E essa água subterrânea, ela vai abastecendo esse curso hídrico e também pode ser abastecida por esse curso hídrico, dependendo das condições climáticas e ambientais ali naquele momento. Quando a gente tem, então, uma sequência de eventos de precipitação tais que consigam manter a recarga no aquífero, esse aquífero torna-se, então, saturado e ele consegue contribuir para o curso hídrico principal. Quando o evento é contrário, em momentos de seca, por exemplo, há uma baixa de volume de água no aquífero. E aí, dessa forma, o corpo hídrico principal pode vir a contribuir para recarregar a água ali naquela região. E aí, analisando o que a gente já comentou, a gente pode pensar que a utilização de água subterrânea, vamos dizer no Brasil, né, já que a gente vive aqui, vamos analisar a situação daqui, ela vai se condicionar por diversos fatores. Então, a gente tem diferentes usos dessa água ao longo de toda a extensão territorial, e eu vou ter as variáveis climáticas influenciando o uso e ocupação do solo, as questões de nível de atendimento às populações no que se refere a saneamento básico, o que faz com que seja necessário sempre fazer um monitoramento da qualidade dessas águas. Os volumes de água têm crescido em ritmo muito acentuado aqui no Brasil, os volumes de água extraídos, né, no caso. E a gente percebe que as áreas nas quais há uma demanda maior, a gente costuma ter uma densidade demográfica maior, ou uma vocação agrícola maior, ou ainda um potencial hidrogeológico muito grande. E aí, de posse de todos os conhecimentos que a gente já citou agora há pouco, entende-se que o monitoramento ambiental de águas subterrâneas é feito para subsidiar e validar os procedimentos de análise de risco. Lembrando que essa água vai receber diversos usos. Então, para cada uso que essa água vai receber, ela precisa se enquadrar em parâmetros tanto qualitativos, tanto quantitativos. E aí, dessa forma, há procedimentos de análise do risco de coleta, né, e distribuição, coleta, tratamento e distribuição dessa água. E aí, o monitoramento, ele permite validar esses procedimentos. Além disso, promover uma avaliação confiável da condição quantitativa dos corpos de água subterrânea, incluindo a avaliação da disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo. Muitas das vezes, um aquífero, ele pode não fornecer a quantidade de água específica ou demandada para aquela determinada atividade. Então, é necessário que se avalie de forma confiável essa condição quantitativa. A gente já viu, na discussão que foi feita lá no vídeo, que vocês assistiram primeiro, que caso haja uma super extração, né, uma super explotação da água nesse aquífero, dependendo da condição hidrogeológica ali do local, alguns problemas podem vir a ocorrer. Dependendo se eu tenho, por exemplo, o oceano ali perto, eu posso ter um problema de intrusão salina, caso eu retire uma quantidade muito grande de água naquele aquífero. E aí, dessa forma, é muito importante que se saiba, então, as condições quantitativas de água naquele corpo de água subterrânea.
Além disso, é importante estimar a direção e a taxa de fluxo da água subterrânea. Isso nos permite obter informações mais precisas quando do monitoramento de algum passivo ambiental específico. Quando eu tenho informações com relação à direção e taxa de fluxo dessa água subterrânea, eu consigo entender, por exemplo, como que se daria ou como se dará o transporte de uma substância que possa vir a ser contaminante naquela água, como, por exemplo, um composto orgânico volátil. E aí, dessa forma, eu consigo entender também processos relacionados à atenuação daquele dano no ambiente. Estabelecer avaliações de tendência ao longo do tempo, né? Tanto como resultado de mudanças nas condições naturais, quanto de derivadas de atividades antropogênicas. Eu consigo entender, então, as tendências naquele ambiente, as tendências de modificações, tanto de forma natural quanto por ação humana naquele local. Definir o estado qualitativo dos corpos de água considerados sob risco de contaminação. Da mesma forma que a gente falou das águas superficiais, há uma classificação de qualidade, há um enquadramento do corpo hídrico em função das suas características de qualidade. E aí, dessa forma, é importante que a gente conheça, então, o estado qualitativo dessas águas, para que a gente possa destiná-la aos usos previstos. Se uma água possui um risco de contaminação, está sob um risco de contaminação, ou se ela tem uma qualidade determinada, eu preciso ter informações com relação a isso para verificar se ela pode ser utilizada para a finalidade ou, enfim, para o fim que eu gostaria de utilizar. Abastecimento, por exemplo. Conhecendo-se bem o corpo de água subterrâneo, podemos identificar tendências significativas de crescimento na concentração de poluentes no local e o aumento do rebaixamento do nível d'água. E, além disso, pode-se avaliar a reversão dessas tendências, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, após a implantação de medidas mitigadoras no local. Existe um Programa Nacional de Monitoramento de Água Subterrânea, ou também chamado de Programa Nacional de Água Subterrânea, sigla PNAS. Esse programa ele é de abrangência nacional e transfronteiriça, já que as nossas regiões hidrográficas também ultrapassam a nossa fronteira da nação. E esse programa ele compreende, então, a coleta de dados a respeito das condições naturais e alteradas das águas subterrâneas, tanto a nível de quantidade e qualidade, nos principais sistemas aquíferos que nós temos no país. Esse programa ele deve ser delineado para atender à Política Nacional de Proteção e Conservação das Águas Subterrâneas, e ele precisa considerar o uso dessa água para suas finalidades. Deve-se entender, então, que essa água pode ser utilizada como fonte de abastecimento, além de ter uma função ambiental. Então, deve-se levar isso em conta, a composição que essa água fará no ambiente, né? E as características de vulnerabilidade desses aquíferos, que podem ser contaminados ou podem ser superexplorados, caso não haja um monitoramento. Devemos lembrar que a água subterrânea, a gente já comentou, mas vamos lembrar, a água subterrânea está intimamente relacionada com a água superficial, pelo fato de que muitas das vezes a água subterrânea vai recarregar o corpo hídrico principal em uma bacia hidrográfica em momentos em que haja muita precipitação, mas o contrário também é válido. E aí faz com que muitas das vezes uma contaminação da água superficial venha a trazer problema para uma água subterrânea. Outra coisa também é que, em caso de superexploração, como a gente já comentou, a água do corpo hídrico principal ali naquela região vai acabar percolando para o sistema aquífero para fazer a recarga. E aí, dessa forma, a gente pode vir a ter contaminação também dessa região.
Outro problema que pode acontecer é a questão da poluição do solo. A gente já falou em aulas atrás com relação ao monitoramento de qualidade do solo. E quando eu tenho, então, um determinado poluente no solo, especialmente se ele for hidrossolúvel, em eventos de precipitação, ele pode infiltrar juntamente com a água. E aí essa água que vai infiltrar vai percolar e vai chegar até os aquíferos. Então a gente precisa também ter noções com relação às características de vulnerabilidade dos aquíferos. O Programa Nacional de Monitoramento das Águas Subterrâneas, então, tem essas principais vertentes. Assumir e entender a água como uma fonte de abastecimento, e dessa forma ela precisa ter qualidade e quantidade ideais para essa finalidade. Além disso, essa água é utilizada para composição ambiental e ela está intimamente ligada com o solo e com a água superficial, o que faz com que essa água de aquífero possa estar vulnerável em função do uso e ocupação que se dá ao solo e indiretamente aos passivos ambientais também, né, que vão chegar até a água. Falando um pouquinho dos parâmetros, então, que são analisados, quando falamos de caráter quantitativos, os programas nacionais de monitoramento de água subterrânea indicam que monitore-se, então, os níveis de águas em poços, as vazões das nascentes e o escoamento de base nos cursos d'água. Então, aí, dando continuidade à discussão que a gente estava fazendo, a gente comentou que a água subterrânea ela se relaciona com a água superficial, pelo fato de que a recarga do aquífero é feita tanto por processo de infiltração e percolação em momentos de precipitação, ou ainda por contribuição do curso d'água principal em períodos de estiagem. E aí, por isso, a gente precisa entender também com relação ao monitoramento da vazão no curso d'água principal. Então, agora a gente vai falar de água superficial. É extremamente importante que vocês prestem atenção nessa parte. Talvez seja a parte mais importante para vocês desta aula, pelo fato de que esses métodos de medida de vazão vêm a ser interesse da engenharia em diversos momentos. Como, por exemplo, a gente coloca aí, então, nas importâncias de se realizar essas medidas hidrométricas. A quantificação da vazão disponível para projetos de irrigação. O controle desse volume de água de irrigação a ser aplicada nesses projetos, ou seja, a racionalização do uso da água e a contenção de perdas de água é feita através da medida de vazão. E também é importante para quantificar a vazão disponível para o acionamento de uma roda d'água ou de um carneiro hidráulico. Então, vamos lá, vamos falar de alguns métodos diferentes de determinação da vazão. Então, nosso primeiro método é o método volumétrico direto. Esse método consiste em um determinado local, acondiciona-se então um recipiente que vai receber esse volume. E esse volume, que acaba enchendo esse recipiente de volume conhecido, demora um tempo. Então, a nossa vazão é calculada dessa forma. Eu consigo, então, direcionar o fluido para dentro desse recipiente e eu conto o tempo que levou para ele se encher, para ele chegar na sua capacidade máxima. E aí a minha vazão vai ser essa relação, o volume acondicionado no interior do frasco dividido pelo tempo. Então, nesse caso aí, a minha vazão vai ser em litro por segundo, ou, enfim, metro cúbico por segundo, por minuto. A medida de tempo aí que for determinada no momento da medição. Uma variação desse processo é o método gravimétrico, que ao invés de verificar o volume, a gente faz a pesagem do volume de água obtido nesse tempo. Então, a água é acondicionada também no interior de um frasco, mas ela é pesada. E aí, com um coeficiente, a gente consegue obter o valor
de volume. E aí a gente consegue ter, então, essa relação de volume por tempo, a vazão mesmo. Esse método normalmente é empregado quando eu não tenho a informação específica do volume a ser acondicionado no frasco. Um outro método que é empregado é o método do flutuador. Tal como os métodos anteriores, que era o método volumétrico e o método gravimétrico, a gente faz essa análise em triplicata. Por quê? Para a gente tirar a média. Eles são métodos que não são tão precisos. E aí, dessa forma, eles são realizados 3 vezes e a média é retirada para tentar aproximar de um valor de vazão que seja um pouco mais adequado. Nesse método, o que se faz? Uma determinada seção do curso d'água é isolada e aí um objeto, um flutuador, é colocado nessa água. Pode ser uma garrafa plástica, uma boia, sei lá, algum objeto que vai flutuar. E aí determina-se a velocidade superficial do escoamento. A partir do momento que se determina, então, a velocidade do objeto, a gente consegue determinar a vazão através da relação que é apresentada aí na imagem. A vazão é igual à velocidade média desse corpo vezes a área molhada. Como a gente já separou, então a gente fez o corte ali, né, do meu curso d'água, a minha seção, meu trecho de interesse, eu consigo, então, estimar essa vazão. É legal a gente ter em mente que a velocidade superficial, na maioria das vezes, é superior à velocidade média do escoamento nesse curso d'água. A velocidade média corresponde mais ou menos a 80%, 90% da velocidade superficial. Um outro método que pode ser empregado é o método do vertedor. O vertedor nada mais é do que uma abertura, um entalhe na parte superior de uma parede pela qual um líquido vai escoar. Dessa forma, eu tenho formação de um ressalto hidráulico, já que a minha água, né, o meu fluido, ele vinha em um fluxo laminar e ele passa, a partir da queda, a um fluxo turbilionar. Nesse caso aí, então, a gente pode ter a instalação desse vertedor em um curso d'água natural ou também um curso d'água artificial. Existem diversos formatos de vertedores. A gente pode utilizar vertedores retangulares, como esse da imagem, vertedores triangulares, vertedor do tipo cipolete, que ele é trapezoidal. E aí, a gente vai reservar, então, uma aula específica para a gente falar sobre os métodos relacionados a vertedores. Mas, de uma forma geral, o cálculo de vazão através do uso de vertedores relaciona a vazão a um coeficiente e a carga hidráulica apresentada por esse vertedor. O método do molinete é um método muito empregado, principalmente para cursos d'água com uma vazão maior. Ele apresenta uma precisão nos resultados maior do que nos métodos gravimétricos e volumétricos diretos. Ele também é chamado de molinete hidrométrico. E esse equipamento ele é empregado da seguinte forma. Olhando na imagem ali, a gente vê que existe uma hélice ao fim do equipamento. Essa hélice, ela gira à medida que a água passa por ela. Então, ele é implantado ali no meio do curso d'água. Normalmente não são cursos d'água muito profundos, né? Porque senão dificultaria o uso do equipamento. Então, ele é colocado ali e a água passa. Quando a água passa, a rotação da hélice. Então, estabelece-se uma proporcionalidade entre o número de voltas por unidade de tempo e a velocidade de escoamento. Dessa forma, a gente consegue determinar a vazão. Por quê? Porque a vazão de um curso d'água é igual à área molhada daquela seção de escoamento
vezes a velocidade do escoamento. Se conseguirmos determinar, então, essa velocidade a partir do número de rotações que o molinete hidrométrico apresentar e percebermos aí olha, a área de atuação desse equipamento, ou seja, fazendo uma seção ali no curso d'água, delimitando uma determinada área, eu consigo, então, calcular essa vazão. Um outro método empregado é o método químico. Esse método consiste em lançar no curso d'água um determinado produto químico numa quantidade elevada e a jusante realizar a medição da concentração dessa solução, comparando com a concentração inicial. Normalmente é utilizado o cloreto de sódio, pelo fato de que, comparado a outros agentes químicos, ele é inofensivo. Então, o que se faz? Dilui-se uma grandiosíssima quantidade de cloreto de sódio e determina-se a concentração inicial desse produto na água. E depois de um determinado trecho, sabendo-se, né, o comprimento, mede-se essa concentração. E, através de traçar proporcionalidade, dá para buscar informações para a determinação da vazão. É importante que esse método seja empregado em águas turbulentas para que a amostra seja realmente bem dissolvida. Caso contrário, a gente pode ter um mascaramento nos resultados. Uma outra forma de medida de vazão é através do método das calhas venturimétricas. As calhas venturimétricas, elas podem ser do tipo ressalto hidráulico ou do tipo calha partial, que são as mais comuns a serem utilizadas. Elas são empregadas, então, em áreas de pequena e média vazão. Um outro método de determinação da vazão é o método das calhas venturimétricas. Esse método se assemelha bastante aos medidores Venturi, porém, existem algumas diferenças no processo de aferição de valores. Os medidores Venturi que são utilizados para ações, eles apresentam princípios semelhantes, porém a leitura do nível de água é feita de uma forma diferente. No caso da hidrometria, né, que é a medição de vazão em um determinado curso d'água, a leitura do nível de água é feita apenas em um ponto. Entretanto, os medidores de tubulações demandam que a leitura de pressão seja feita em 2 pontos, na entrada e no estrangulamento. No caso aqui, nós faremos, então, a medida apenas uma vez. Tanto a calha venturimétrica, que é apresentada na imagem, que é a do tipo ressalto hidráulico, e a calha partial, que é bem semelhante, elas apresentam o mesmo princípio. E os valores em centímetro verificados nessa leitura são comparados com valores já tabelados. Esses valores tabelados são valores de vazão que já são calculados para esse tipo de medidor. Já essa imagem demonstra uma forma de se monitorar tanto parâmetros quantitativos quanto qualitativos da água subterrânea. E aí, dessa forma, há necessidade de emprego de postos de monitoramento. Na aula passada, vocês viram um videozinho que falava com relação ao aquífero Guarani, e aí ele mostrava a rede de monitoramento, a rede de hidromonitoramento dos aquíferos, né, das águas subterrâneas. E aí vocês viram ali a presença desses postos. Para o monitoramento qualitativo da água subterrânea, por sua vez, utiliza-se por base a CONAMA 396, de 2008. E essa CONAMA estabelece que os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a proposta de enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidas em função dos usos preponderantes que serão dados a essa água, além das características hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de poluição
e outros critérios técnicos que sejam definidos pelos órgãos competentes. E aí, dessa forma, dentre os parâmetros selecionados, deve-se monitorar, no mínimo, sólidos totais dissolvidos, nitratos, coliformes termotolerantes, além do pH, turbidez, condutividade elétrica e nível de água. Lembrando, gente, que a gente comentou que essa água pode ser captada para fins de abastecimento. E aí, dessa forma, caso seja para abastecimento público, deve-se considerar o enquadramento dentro dessa CONAMA, dentro da NBR 12216, além de enquadrar a luz da portaria 2914, que é a resolução do Ministério da Saúde, que versa acerca do parâmetro de potabilidade da água. A inclusão de parâmetros adicionais auxilia na interpretação dos resultados e permite uma melhor caracterização dos aquíferos e avaliação integrada com as águas superficiais. Então, analisa-se os parâmetros químicos, os indicadores de intrusão salina, informações advindas de bases pluviométricas e ainda componentes exigidos para o cálculo de evapotranspiração. Bom, e era isso, gente. Finalizamos a nossa abordagem do tema de águas subterrâneas e seu monitoramento. Espero que tenha sido esclarecedor. Eu sei que é um tema muito denso, a gente faz uma breve abordagem, mas eu vou deixar para vocês alguns textos e alguns vídeos que eu gostaria que vocês dessem uma olhada para enriquecimento mesmo do conhecimento de vocês, tá? E para a gente poder enriquecer as nossas discussões. Lembrando que eu estou disponível no chat, estou disponível na videoconferência para a gente discutir, falar de estudos de caso conhecido ou quaisquer outras informações que vocês queiram aí discutir, tá bom? Caso não haja nenhuma discussão, a gente vai partir para o nosso questionário. É um questionário curto, falando com relação à água, falando um pouquinho com relação a essa questão do monitoramento, equipamentos, como que eles são utilizados, o porquê se monitorar a água subterrânea, que características busca-se nessa água, ok? E é isso, gente. Abraços para vocês. Fale comigo lá no chat, ok? Beijão.